Pessoal, estou aqui novamente com o Emerson Santos, que é um especialista na área de acesso em altura por cordas, assim como espaços confinados. No primeiro episódio, nós falamos sobre a importância da NR35 e quem deve realizar. E agora nós vamos evoluir um pouquinho mais sobre esse tema. E para isso, o Emerson está aqui para poder entregar tudo que ele sabe de uma forma simples e clara para todos vocês. Né, Emerson? Seja bem-vindo a mais um episódio nosso aí, cara. Vamos lá, não vou conseguir entregar tudo, o tempo é um pouco curto e um tema muito extenso, né? Mas vamos dar uma resumida aí e tentar passar o máximo de conhecimento. Ô Emerson, na sua visão, quais são os riscos mais comuns relacionados à altura? Na minha visão, a gente parte para a parte mais importante, que é a queda do trabalhador. Então, o risco maior é a queda do trabalhador. Quando eu ministro treinamento, eu falo uma lei que não pode se mudar, que é a lei de gravidade. Então, a lei da gravidade a gente não muda. Então, o trabalhador já tem que sair dali sabendo isso. Tudo que sobe, desce. Então, o risco maior, queda de material, queda do funcionário, ou condições impeditivas, né? Então, os riscos maiores, a queda, o mais importante para nós, é a queda do trabalhador. A gente tem que evitar isso ou minimizar essas consequências aí. E existe alguma estatística que fala sobre isso no Brasil? Bom, hoje se você procurar aí na internet, o MTE fala que o 40% dos acidentes hoje que são computados, né? Isso é importante falar também. Existe as subnotificações, né? Isso, é o trabalho em altura. Então, todos os acidentes que acontecem hoje, 40% é queda em altura, né? Seja um material que caiu e pegou na pessoa, seja a pessoa que caiu. E o ruim disso é que a gente sabe que quando acontece uma queda, geralmente é fatal. Esse que é o grande ruim da questão aí. E para poder, no episódio anterior nós falamos muito do treinamento. Certo. E agora, e questões de equipamento? O que você tem para falar sobre os equipamentos? Existe alguma normativa que fala sobre isso? Tem alguma coisa relacionada a peso? Tem que ser um equipamento próprio para cada tipo de trabalhador, assim como também de operação? É até engraçado isso, porque algumas organizações, ela computa os trabalhadores, seleciona os trabalhadores que tem que ter até 100 quilos, né? Então fica com essa limitação. E isso é um mito, na verdade, porque pode ter um colaborador ali de 1,90 m que tem 110 quilos e é saudável, né? Através do exame ocupacional a gente consegue, mensurando isso, hoje as NBRs, que é a fabricação dos equipamentos que o fabricante tem que seguir, então ela tem que, o cinto de segurança é um exemplo, muitos falam, tem que ser até 100 quilos. Não, a gente tem cinto até 140, 150, até 190 quilos de equipamentos para o trabalhador. Então isso é uma coisa importante, né? Então, os equipamentos adequados, ele tem que ter o conforto, ajuste, tamanho certo. Então, muitas das vezes o colaborador chega na empresa, não tem o tamanho correto do cinto de segurança. Isso implica justamente também na instrução, a parte de almoxerifado, a parte do comprador, que ele tem que entender qual equipamento comprar de acordo com a equipe dele. Então, eu tenho um mais baixo, um mais alto, um pouquinho mais pesado, um mais leve, né? E uma coisa super importante, o absorvedor de energia que acompanha aquele trabalhador. Se ele tem mais de 100 kg, ele tem que conseguir um absorvedor, por exemplo, de um talabarte para 140 kg. O absorvedor é o quê? Uma corda? Ele é um dispositivo que vai absorver a queda do trabalhador se houver a queda. Então é uma cinta costurada, né, um dispositivo que na hora da queda, ou seja, a maioria dos fabricantes, quando atinge 300 kg, ele começa a descosturar, absorvendo aquela energia que vai estar indo para o corpo do colaborador. Então hoje o estudo médico aponta que não pode chegar a mais de 600 kg no corpo do trabalhador. Então quem vai desenvolver todo o sistema de equipamento, de linha de vida, de retenção de queda que seja, não pode, o sistema tem que ser calculado para não passar de 600 kg no corpo do trabalhador, porque pode ter lesão irreversível se passar isso aí. Interessante você falou a questão de 190 quilos, porque no início eu já tinha te falado. Eu achava que o máximo era 115. Na verdade, não, já tem equipamentos hoje até 190 quilos. Então, uma evolução importante sobre isso, que você não tem atos discriminatórios para poder contratar um trabalhador, né? Justamente. E isso que acontece, muitas das vezes tem empresa que pesa o trabalhador, força a fazer uma dieta, que às vezes não é adequado. Se for para a saúde dele, tudo bem, mas às vezes a pessoa está saudável.
E muitas das vezes tem funções aqui no Brasil ou no mundo que tem 1 ou 2 colaboradores no mundo que faz tal função. Por exemplo, eu já tive experiência de vir uma pessoa da Alemanha e o cara está com 120 quilos, ele teoricamente já traz o cinto dele, que ele sabe que no Brasil, na época, não tinha cinto adequado, ou ia se tornar uma burocracia para ele executar a tarefa devido ao peso e tamanho dele. Entendi. Pra você ter uma ideia. Entendi. E esses equipamentos, ele tem uma periodicidade para ser trocado? A validade a gente sabe que tem, né? Uhum. E até por isso tem o CA, o Certificado de Aprovação. Isso. Mas de quanto tempo, por exemplo, um cinto tem que ser trocado? Existe um tempo estimado ou não? É pelo uso mesmo? Existe. Hoje a norma obriga o fabricante a indicar você o tempo de vida útil daquele equipamento. Porém, tem atividades que você usa o equipamento uma vez e já tem que descartar. Por exemplo, vou fazer uma atividade que é decapagem química. Eu vou manusear um equipamento químico corrosivo próximo ao meu cinto de segurança. Então, provavelmente eu vou contaminar esse equipamento. Então, às vezes eu uso 1 ou 2 vezes, um dia ou meio período, e aquele equipamento é descartado. Ou ele vai durar a vida útil, né? A ANR, ela deixa bem claro que eu tenho que sofrer inspeções, tenho que realizar inspeções de aquisição, quando eu compro esse equipamento, rotineira, que é onde eu tenho que ensinar o colaborador ou almoxerifado a fazer a inspeção rotineira desse equipamento, e a periódica, que é uma inspeção mais minuciosa de todo o material. Então, alguém especializado ou capacitado para fazer essa inspeção periódica. A gente aconselha, se tem um uso muito constante, no máximo 6 meses fazer essa periódica. Geralmente é 1 ano. Se tem pouco uso, em 1 ano eu tenho que fazer essa inspeção aí, e de preferência documentada. Um exemplo, eu fiz um treinamento sobre inspeção, sobre acidente do trabalho, né? Perito em acidente do trabalho, auxiliar. Então hoje, se alguma empresa me chama para prestar uma assessoria, um dos primeiros documentos que eu peço é o checklist de inspeção desse equipamento, para ver se realmente a partir dali eu vou começar para treinamento, vou começar a entender se a organização está seguindo a norma que é lei, fazer essa inspeção aí. E você é o CEO da Emertec, que é uma empresa especializada em treinamentos. Um dos produtos são os treinamentos. Você utiliza os equipamentos da empresa que está contratando você para dar esses treinamentos, ou você tem os seus equipamentos lá? Como funciona isso? Então, eu utilizo os meus equipamentos da Emertec, porque aí eu faço toda a inspeção, todo o cadastro, toda a manutenção deles, eu garanto a segurança do trabalhador durante o treinamento. Mas eu identifico se a empresa tem algum equipamento específico. Não, a gente tem um trava-queda aqui que é diferenciado, que você não vai ter, porque o meu treinamento ele é generalizado. Então, eu ensino a segurança em trabalho em altura. Mas lá eu uso um trava-queda retrátil. Você consegue trazer para mim? Ou eu estendo o treinamento, eu dou a base de 8 horas e ofereço uma visita técnica e uma entrega técnica do treinamento. Aí eu vou lá na planta do cliente e ensino a usar a linha de vida dele, a escada marinheiro dele, os equipamentos que ele tem instalado na planta, que muitas das vezes não dá para levar até o centro de treinamento. Para aqueles que são leigos, empresários, gestores, o que é a linha de vida, que você fala bastante? A linha de vida, ela é uma corda, um cabo de aço estendido ali no seu telhado, na horizontal, ou na sua escada marinheira vertical. Então, ela pode ser com corda ou cabo de aço. E esse dimensionamento tem que ser dimensionado por um profissional legalmente habilitado, que é um engenheiro mecânico, engenheiro civil, ou até mesmo um arquiteto. É onde o profissional vai prender ali o equipamento, é isso? Isso. Então, o talabarte, ele pode subir a escada marinheiro e se acoplar na linha de vida e fazer o deslocamento no telhado. Um trava-queda, ele também aplica no cabo de aço ou na corda, aí da forma correta, e para se manter seguro e um fator de queda aceitável aí. Entendi. Que legal, Emerson. Eu vejo que é muito importante a gente ter esse conhecimento, sabendo que é algo que muda a percepção do trabalho pela empresa e pelos familiares. E da forma que a gente traz de uma forma simples para... A gente não está aqui para dar aula, nem treinamentos, isso você vai fazer lá no seu estúdio ou na prática. O nosso propósito realmente é trazer conhecimento para aqueles que não precisem saber a fundo disso, mas muitas das vezes contrata esse serviço para poder entender que isso salva vidas, né? O meu intuito como Tec Segurança, eu sempre enxergo a vida em primeiro lugar.
né? Mas tem outros fatos importantes que o processo produtivo também é muito importante na questão do acidente de trabalho. Então, quando a gente dá um bom treinamento, eu estou evitando um acidente que, por exemplo, tem empresas que o processo produtivo, 1 hora, custa 1 milhão. E um acidente, além da vida ali em jogo, o seu processo produtivo está em jogo, né? Então, a planta parou por causa de um acidente. Isso é ruim também. A gente tem que pensar por esse lado. Então, quando a gente investe em treinamento, a gente evita esse tipo de situação. Isso é uma das coisas que a organização tem que se preocupar também. Sim. Pessoal, Emerson, graças a Deus você está aqui para nos trazer clareza relacionada a isso. Vamos continuar com mais um episódio, tá, pessoal? Não para por aqui. Nós temos outras coisas para falar. Como o Emerson disse no começo, o tempo é muito curto. Então, continue nos seguindo. Mande para a gente as suas dúvidas, que eu e o Emerson vamos estar à disposição, acompanhando as publicações para poder estar respondendo. Mande as críticas também, que é um dos valores primordiais, não só a mim e do Emerson, também é a questão da humildade. Então mande, porque as críticas fazem com que a gente evolua. E lógico, compartilhe esse vídeo com aqueles amigos seus que trabalham em altura, ou que fazem gestão de trabalhadores em altura, ou simplesmente aqueles que têm um pai que trabalha em altura, tá? Então, gratidão mais uma vez, Emerson. Vamos para o 3º episódio relacionado a isso, ampliar um pouquinho mais esse conhecimento e não deixe de nos seguir, não.